a ligação entre a Eucaristia e o coração de Jesus? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, hoje é um dia muito especial, dia de olharmos para este dom da própria presença do Senhor no nosso meio. Muitos são os milagres da Eucaristia e nós temos grandes santos que se dedicaram justamente uma vida inteira a estarem diante do Santíssimo. O Carlos Acutis, que foi este santo tão atual, este jovem que tem, sobretudo, um olhar especial para a Eucaristia, e quando nós vamos olhar aquilo que ele deixa sobretudo um olhar aonde nós podemos observar os milagres eucarísticos, a presença eucarística do Senhor e o quanto isso foi fecundo na vida dele. Quero que também hoje, de forma especial, possamos dedicar este nosso olhar a contemplar a presença eucarística do Senhor. Assim, se você hoje não fez adoração, vá até uma igreja, faça uma adoração de preferência presencial, porque é, sem dúvida, o próprio Senhor que está ali. Às vezes assusta a falta de adoração em várias igrejas onde nós temos a presença do Senhor, mas o sacrário não é visitado. Se a tua igreja você percebe que tem pouca visita do Santíssimo Sacramento, vai se dedicando aos poucos. Tem 10 minutos, vai 10 minutos na igreja, passa lá, visita, fala com Jesus o quanto ele é importante para você. Quero pegar hoje a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 6, versículos 51 ao 58. Diz assim: naquele tempo disse Jesus às multidões: eu sou o pão da vida descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. É o pão que eu darei, é a minha carne dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não terei a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, o que come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não come aquele que os vossos pais comeram, eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Muito forte essas expressões, não tem como não fazer a ligação entre esta passagem e a sua presença eucarística. Verdadeiramente o Senhor se fez pão, e quem come deste pão viverá eternamente. Eu sempre falo aqui com vocês sobre a Lola, justamente por ser brasileira e por ter vivido mais de 60 anos só de Eucaristia. É espantoso. Esses dias, justamente para meditar e passar para vocês, sobre ela, estava lendo algumas informações e é impressionante. Se relata mais de 30 mil pessoas que visitavam a sua casa todos os meses para viver essa experiência, gente para espionar, para ver se realmente ela dormia, se verdadeiramente ela só comia a Eucaristia, que era uma comunhão por dia, ou seja, ela era sustentada por uma única comunhão no dia. Então, se você pensar aí, durante 7 dias, o único alimento que ela tinha era as partículas, 7 partículas durante uma semana inteira. E aí a gente multiplica isso para todos os outros dias, e aí você multiplica por durante 60 anos sem comer, sem beber e sem dormir. E tudo aquilo que aplicava nela para aliviar as dores, já que ela tinha sofrido um acidente, caído de uma árvore logo na sua juventude. Então, o que acontece? Toda aquela expectativa que se foi fazendo em torno dela. Então, muitas pessoas também eram curiosas, mas vão se espantando com a simplicidade, com a humildade dessa mulher, muito característico de uma alma eucarística. E aí o que acontece? Quando nós temos esta dimensão mais profunda da Eucaristia, nós fazemos logo uma ligação com o coração de Deus que está aberto para cada um de nós. Como nós sabemos, os milagres eucarísticos mostram em geral uma carne e uma carne do coração, ou seja, Deus
está dando a sua carne. E de forma especial, poderia ser qualquer outra carne do seu corpo, mas de forma especial, quando acontece o milagre eucarístico, ele apresenta a parte do coração, porque ao longo da história nós vemos Deus que vai revelando o seu coração, e o seu coração é eucarístico, um coração justamente que consome, que se perde, que vai justamente ao nosso encontro, que desce dentro de nós. É uma loucura pensarmos tudo isso. E aí quando nós pensamos que estamos contemplando este Deus pequeno, simples, frágil, nós entendemos que nós, por primeiros, precisamos ser pequenos, simples, frágeis e deixar, de certa forma, ser consumido pelo outro. Um consumir que de tal forma o outro possa alimentar-se da nossa vida, que já não é a nossa vida, mas a vida daquele que vive em nós. É como o sangue dos mártires, não é simplesmente porque é o sangue de mártires, é porque o sangue de um mártir é um sangue também que viveu da Eucaristia, que viveu desta presença, um sangue que traz consigo esta configuração. Ao próprio Cristo se torna também semente de outros irmãos, de outros cristãos, que você vai percebendo que vai nascendo a partir do deixar-se consumir. No caso dos mártires, lógico, uma vida inteira. No caso de Lola, uma vida que o mundo não consegue explicar, não consegue compreender como alguém pode viver assim. Mas sim, essas pessoas são um sinal de que alguém pode viver somente do corpo de Jesus. Alguém pode viver somente deste pão. E isso é um milagre aos nossos olhos e que nós brasileiros, de certa forma, fomos agraciados por ter uma pessoa como esta que viveu o nosso solo e que para nós se torna um espelho e que é, sobretudo, uma luz para o mundo e que ligou justamente a sua vida à vida de Jesus. Pego aqui a pequena frase dela que ela diz assim: quem quiser me procurar, vá ao encontro do coração de Jesus, que me encontrará. Quem quiser me procurar, vá ao encontro do coração de Jesus, que me encontrará. Bonita essa expressão da Lola. Se nós queremos encontrar um coração dedicado à Eucaristia, vamos ao coração de Jesus, porque esta pessoa se esconde lá. E se você quer se esconder no coração de Deus, comece a se esconder justamente diante de cada sacrário, onde muitas vezes ninguém ali olha, mas você está escondido ali para justamente adorar o coração eucarístico de Jesus e se encontrar dentro do coração eucarístico de Jesus. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.